Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 32 e 33 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando sempre aos irmãos que usamos a versão Almeida, Revista e Atualizada. Continuamos a falar sobre a questão do Egito, né? O rei do Egito, a nação egípcia, né? Os juízes ali. Vamos lá? Capítulo 32. No duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz: Fostes comprado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitá-las as águas, turvando seus pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio dos muitos povos e te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e te fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales com a tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra aos montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, e farei enegrecer as tuas estrelas, e encobrirei o sol com a nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar as nações, as terras que não conheces, as notícias da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito, e os reis tremam de sobremaneira quando eu bramir a minha espada diante do teu rosto. Estremecerão a cada momento, e cada um pela sua vida no dia da sua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti, e farei cair tua multidão como com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem turbarão a unha de animais. Então farei assentar as suas águas, farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destruída de tudo que enchia, e quando eu ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se farão as ilhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Também no ano duodécimo, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faz descer a ela as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os circuncisos. No meio daqueles que foram transpassados à espada, eles cairão a espada, e será entregue. Arrastai o Egito, toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhes gritarão do além. Descerão lá e jazem eles, os incircuncisos transpassados à espada. Ali está a Síria com todo o seu povo, em redor dela, todos os seus sepulcros, Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do sepulcro. E todos foram transpassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu povo ao redor do seu sepulcro, e todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror à terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos transpassados, lhe puseram um leito entre o seu povo e ao redor dele, e estão todos os sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova, e no meio dos transpassados eles foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, e todo o seu povo ao redor deles, e todos os seus sepulcros, e todos os seus incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não se acharam com os valentes de outrora, que, dentre os incircuncisos, caíram e desceram ao sepulcro com suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis da terra dos viventes.
Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes que, apesar do seu poder, foram postos com os que foram transpassados à espada. Eles jazem com os incircuncisos, com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que descem com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada e que levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó com todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos transpassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os transpassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, uma palavra de juízo aqui, tá? Então, assim como aconteceu com as nações, com a Síria, com Elão, com Meseque, com Tubal, com Edom, assim também aconteceria com o Egito, juízo por causa dos seus muitos pecados. Isso aponta também, irmãos, para o fim dos tempos, onde haverá um juízo sobre todas as nações. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá no capítulo 17 de Atos, onde ele diz que Deus há de julgar as nações através de um homem, e deu prova disso ressuscitando dos mortos. Então aqui nós temos uma prefiguração, né? Vamos agora para o capítulo 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o construir por seu atalaia, e vendo ele a espada sobre o povo da terra, tocar a trombeta e avisar ao povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, e o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas se eu der por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater a vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei sobre o atalaia. Ai de ti, pois, ó filho do homem, a ti, pois, ó filho do homem, te construí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei sobre ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais vós, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre vós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que ele se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e resistir a esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos meus estatutos, nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo ele viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então aqui, meus irmãos, fica bem claro essa questão, tá? Do atalaia. Então Deus nos deu uma mensagem e nós precisamos tocar essa trombeta.
Anunciar o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, como o Senhor Jesus disse. Porque se as pessoas morrem no seu pecado sem ser avisadas, muitas vezes nós mesmos pagamos preço por isso. Mas todavia, se nós avisarmos, mas essas pessoas, mesmo sendo avisadas, não quisessem se converter, aí o seu sangue não será requerido de nós. Então é isso que ensina aqui. Então nós temos que proclamar a verdade, a palavra de Deus. Tocai a trombeta em Sião e anunciai a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito tremendo esse texto aqui, tá, irmãos? Agora, para finalizar aqui, a partir do versículo 21 do capítulo 33, no ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim o que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse de que eu tinha escapado. Abrisse-me a boca antes pela manhã. Vi ter contigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto, possui essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramai o sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre vossa espada e cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo e possuireis a terra? Assim lhe dirás, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto eu entregarei às feras para que os devorem, e os que estiverem nas fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados, que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como um povo que costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, como quem tem a voz suave e tange bem, porque ouve as suas palavras, mas não põe por obra, ou seja, não pratica, a palavra. Mas quando vier isto, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Então, depois, desses juízos contra várias nações que nós lemos aqui, Amon, Moabe, Edom, Elão, Egito, agora vem o anúncio do juízo sobre o próprio povo de Judá, E aqui, mais uma vez, o motivo foi por causa dos muitos pecados que eles cometeram. O pecado, meus amados, sempre vai trazer juízo, ao passo que arrependimento traz vida, E eles ouviam as palavras de Ezequiel, mas mesmo assim não colocavam em prática. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que deixem o seu joinha aí para que o YouTube considere o conteúdo relevante, continue indicando para mais pessoas. Que os irmãos possam também se inscrever no canal, caso os irmãos não sejam inscritos, possam também compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com seus grupos, com seus familiares, amigos, para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.